E o primeiro ponto é o medo de cobrar, entre muitas aspas, caro demais, é quando você não consegue enxergar o serviço que você oferta como, de fato, um mecanismo de transformação na vida do seu cliente. E para o advogado, uma coisa que eu vejo também, que é a grande dificuldade, também falando já de precificação, de honorários, de elaboração de uma proposta, né? É que dificilmente alguém vende aquilo que não compraria. Então, se o próprio advogado fala, puxa, eu vou fazer uma proposta lá, 10 mil. Não, 10 mil é muito. Pronto, já não vai vender. Ou até ele já pratica um honorário hoje. Hoje eu cobro 3 mil para fazer tal produto aqui. Falar, alguém te pagaria 10? Não, jamais alguém me pagaria 10 mil para isso aí. Mas você tem essa proposta? Não. Então realmente, não, a proposta nem existe. Como que alguém vai te pagar 10 mil se a proposta nem existe, né? Até falei isso no outro episódio, reitero aqui para trazer essa discussão, que muitas vezes o bloqueio de cobrar mais, de ter melhores clientes, tá na sua própria cabeça, tá na cabeça do advogado. Hoje, você teria talvez alguma dica para os advogados que estão nos acompanhando? Como que poderia elaborar uma proposta de honorários com honorário que seja positivo para o advogado e também atraente para o cliente ao mesmo tempo? Vamos lá. Esse tema é um pouquinho denso aqui, eu tenho 1000 coisas para falar sobre isso. Vamos lá, estamos com o tempo. Jean, dica eu não vou ter, mas eu vou propor a você, advogado que está nos assistindo, uma linha de raciocínio. Eu penso, primeiramente, o segredo não está na etapa da proposta. A proposta é a consequência. Você tem que ter feito todas as etapas anteriores do processo do funil de vendas de uma maneira muito excelente, digamos assim. E o primeiro ponto é o medo de cobrar, entre muitas aspas, caro demais, é quando você não consegue enxergar o serviço que você oferta como, de fato, um mecanismo de transformação na vida do seu cliente. Porque se seu cliente chega para você com uma notificação de um débito tributário, dizendo que quer te contratar, e você vende para ele uma defesa, você vende para ele o quê? Uma exceção de presecutividade, um embargo de execução, uma defesa na execução fiscal? Você está vendendo um papel, você está vendendo algo que ele pode pegar na prateleira de um outro escritório. Mas se você demonstra para o seu cliente, primeiramente, antes do que você quer saber, do que você vai fazer para resolver, do como você vai fazer para resolver, ele não quer saber isso. Ele não quer saber se você vai fazer um mandado de segurança, uma exceção de presecutividade, um embargo de execução fiscal. Você vai resolver o problema dele. Então, quando você demonstra para aquele cliente, antes de mais nada, que você enxerga o problema dele, ponto 1. Ponto 2, e um dos mais sensíveis e importantes, eu acredito, na condução de uma reunião, é você trabalhar a percepção do problema na cabeça do seu cliente, ou seja, você fazer com que ele perceba o problema do tamanho real que ele é. Porque você é advogado, você sabe todos os riscos que envolvem, eu tô dando aqui o exemplo de execução fiscal porque é da minha área, mas podem traduzir para a área de vocês. Nós, advogados, sabemos todas as consequências que podem vir de algum tipo de situação que ele esteja passando. Ele tá com um papel de uma notificação falando em 3 linhas, dizendo que ele deve, mas ele não sabe o risco de fato que tá envolvido naquilo. Ele não sabe o impacto que aquilo pode levar na vida dele, dentro da casa dele, sabe? Pra família dele, pro sonho dele, a visão que os funcionários dele vão ter sobre ele. Poxa, é algo delicado. E aí, quando você faz essa comunicação e você demonstra pra ele que você vai ser capaz de solucionar o problema dele, você não tá vendendo um papel. Você não tá vendendo uma petição que ele pode pegar em qualquer prateleira. Primeiramente, você tá demonstrando pra ele que ele pode contar com você. Ele pode confiar em você, que você vai tirar o problema do colo dele e você vai colocar no seu. E fica tranquilo, porque eu vou resolver e você pode dormir em paz hoje. Pode chegar em casa feliz, pode falar pra sua esposa que agora o problema tá na mão de quem vai resolver. E aí, você, com isso, consegue aumentar. Isso é uma das formas de você aumentar a percepção de valor. Quando você demonstra a transformação que você vai gerar na vida do cliente. E aí, essa questão da precificação, então, quando você me diz, Natália, como a gente envia uma proposta com honorários partos? O segredo, na verdade, tá na etapa 3 do funil de vendas, que é a etapa da apresentação. Existe uma riqueza, Jean, tão grande na forma pela qual você conduz a reunião com o cliente, que é ali que vai dizer o que ele vai pagar ou não vai pagar para você. Porque quando você é capaz de despertar o desejo na sua contratação, então isso é uma orientação que eu dou muito para os meus alunos. Na minha reunião, eu não falo sobre preço. Meu cliente entra e sai do meu escritório sem saber quanto é que vale meus honorários. Eu mando a proposta depois. O momento da reunião é o momento de despertar o desejo na minha contratação, de ouvir o meu cliente, de perguntar o que ele precisa de mim e de mostrar o porquê ele precisa de mim. Ele vai sair do meu escritório querendo me contratar e pensando, meu Deus, quanto é que deve ser para contratar esse advogado? E aí você elabora uma proposta de honorários que, se eu pudesse dizer aqui alguma coisa que vocês possam
aplicar de maneira prática, né? Na proposta de honorários, tragam os benefícios da sua contratação. Então não coloquem uma minuta de defesa, uma minuta de contrato. Não coloquem isso. Coloquem ali os benefícios da sua contratação. Qual é a segurança que você vai gerar? Qual é o risco que você vai afastar? Qual é o benefício que você vai atrair? O que é que isso vai trazer de impacto na vida daquele cliente? Faça uma proposta bonita. Beleza, vende. Então, faça uma proposta impactante. Não mande o preço solto no WhatsApp, assim, escreva o valor e mande. Os detalhes, eles comunicam muito. Então, para você fazer uma advocacia que chamam, né, de high ticket, de você conseguir cobrar um alto valor, você tem que cuidar dos detalhes. E, enfim, é uma infinidade de pontos, mas eu acredito que se eu pudesse dizer a condução da reunião e essa demonstração para o cliente de que é mais do que um papel solto, assim, sabe? É de fato essa relação de confiança que ele vai construir com você. Excelente, excelente. Várias dicas, eu até fui tomando nota de algumas questões aqui. Eu sempre bato na tecla que até proposta você não envia, proposta você apresenta. Muitos advogados sujam um documento no Word, sujam um papel e enviam. Surgiu um papel, eu escrevi um número e enviei. Se você for só um dos papéis na mesa, o cliente vai pegar aqueles papéis, vai colocar um do lado do outro ali. Esse aqui é 10, esse aqui é 8, esse aqui é 3, né? Pronto. Você virou commodity. Você tá contribuindo com essa advocacia do camarada ali que tá cobrando 3, você tá ajudando, né? Mandar uma proposta dessa é ajudar o cliente a contratar o seu colega. Então, você está fazendo um bom trabalho ali, ajudando o colega fazendo um negócio desse. Mas se você quer que o honorário vá para você, você não vai apresentar um orçamento da oficina, né? Alinhamento, balanceamento, troca do óleo, X mil. Não é isso. Né? Não é sobre a transformação que você vai causar no seu cliente. Ele vai ter um problema, trabalhar muito bem a implicação desse problema. Ele recebeu uma notificação, agora qual que é a implicação? Então, é literalmente assim, tá com uma faca cravada ali, é o advogado pegar e torcer mesmo. É porque é pra doer mesmo. Essa dor aí, não, você não viu nada, seu cliente. Vou torcer mais um pouco pra você ver do que a gente tá falando, né? E ele despertar urgência, falar, nossa, o negócio pode ficar muito pior. Porque a situação dele, eu sempre falo isso, o cliente está no ponto A quando ele te procurou. Se ele não fizer nada, recebeu notificação, tá com problema lá, ele vai para o ponto B. E te contratar, ele vai para o ponto C. Então, o ponto B tem que ser terrível. Tem que ser terrível. Não fazer nada, né? O quanto depois custa te contratar é uma coisa. E quanto custa não te contratar? As implicações, o que isso aí pode desenrolar tem que ser terrivelmente pior. Né? Então, o advogado tem que ser um especialista, né? Um expert em fazer perguntas inteligentes. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!